Glória a Deus, Shalom, boa noite, mais um culto na presença do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Hoje, quinta-feira, e vamos glorificar o nome do Senhor e entender mais um pouco do que Ele tem para nós em nome de Jesus. Amém? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, damos a Ti toda a honra e toda a glória. Queremos, ó Pai querido, desfrutar da manifestação do Teu amor e do Teu poder a favor das nossas vidas. Carecemos demais de uma direção, de uma palavra, de uma voz que fale aos nossos corações e entremos, ó Pai querido, nessa dimensão profética do Senhor para as nossas vidas. Há uma voz individual para cada uma das vidas e nós precisamos ouvir a Tua voz, sem estarmos, ó Pai amado, resistindo àquilo que o Senhor fala. Em nome de Jesus, nos dá essa graça e nos ensina a andarmos conforme a Tua vontade perfeita para nós, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, que confiemos na palavra, que confiemos no sangue do nome de Jesus Cristo, que confiemos na presença, na direção, que é a melhor coisa das nossas vidas. Pai, como somos desconfiados, como somos incrédulos, como preferimos andar naquilo que nós entendemos, mesmo vendo que muitas vezes já deu tantas coisas erradas, vamos fazer de novo. Somos teimosos, independentes, mas tenha misericórdia de nós e nos ajuda a crer na Tua palavra, por favor. Que entre isso na nossa vida, acreditar em Ti, Pai. Descansar no Teu amor. As Tuas direções são para proteção e nós precisamos entender isso, que o Senhor é o nosso Pai e tem o melhor para as nossas vidas. Arranca de nós toda a desconfiança da paternidade, tantas marcas de orfandade que há nas nossas vidas, por lideranças, por pais espirituais e pais biológicos que nos falaram as coisas e não deram certo. Às vezes ficamos marcados na alma e tão desconfiados que não queremos mais acreditar na voz do Pai. Mas o Senhor é um excelente Pai, que nós acreditemos na Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você puder abrir a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 11, versículo 1 diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim como nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o povo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Exatamente o que eles não queriam que acontecesse, aconteceu. Eles falaram: vamos fazer uma torre, vamos fazer uma cidade, vamos fazer um negócio muito alto, muito top, e nós vamos alcançar um status, um lugar nessa terra, e nós seremos os melhores. E aí nós não seremos espalhados. Só que há uma chave nisso daí. Há algo que chama atenção, que é justamente o poder da unidade. A unidade ela é tão forte que Deus olha para isso e fala assim: vamos abortar esse plano. Vamos frustrar esse plano, vamos confundir a língua deles e vamos realmente fazer com que, que eles sejam dispersos, porque senão esse negócio vai dar certo. Deus estava testificando que aquilo que eles intentaram, por mais absurdo que seja, para minha cabeça hoje é algo absurdo. Hoje, com tudo que temos aí de tecnologia, de avanço, hoje fazermos a humanidade construir uma torre que alcance o céu. Hoje, para mim, isso, hoje em 2023, é um absurdo. Para essa época, é algo que eu fico espantado quando eu leio essa passagem. O problema é que o próprio Deus estava falando: esse negócio vai dar certo, isso vai acontecer. Isso que eles estão planejando vai se cumprir se nós não interferirmos. Então Deus vem e confunde a língua, ele desce e confunde a língua. E eles começam, então, logicamente, a não se entender, cada um começou a falar uma própria língua, e essa divisão, essa confusão de língua, estabelece a divisão. Nós precisamos entender que nós temos que ter uma unidade. Deus está deixando aqui um princípio revelado para nós: ande em unidade e vocês vão alcançar o que vocês planejarem em mim. Andem em unidade dentro daquilo que for dentro da minha palavra, se unam. Porque as igrejas, existe um espírito de divisão no meio das igrejas, dos pastores, porque as igrejas não se unem, porque há competição, há comércio. Nós não vemos uma igreja, não vê a outra como aliada, como algo que vai funcionar e fazer o reino crescer, mas estamos divididos em tribos. Olhamos para outra igreja e falamos assim: se nós fizermos algum trabalho com ela,
as ovelhas daqui vão embora para lá. Os pastores, eles não têm uma confiança na chamada, eles não estão resolvidos por dentro. Então, eles olham para aquilo e é sempre um perigo, sempre um olhar de desconfiança. Sempre uma igreja vai levar a ovelha da outra igreja. Mas se nós confiarmos no Senhor, nós não teremos esse problema. Se nós descansarmos em Deus, eu vou entender como pastor que aquela que for a ovelha para estar no meu ministério, tanto no virtual como aqui no presencial, acabou. Essa ovelha ela vai entender, vai estar aqui. Se não for daqui, eu posso fazer o que eu quiser, ela vai embora do mesmo jeito. Mas eu posso ter unidade com as pessoas, eu posso ter unidade com os ministérios, e eu devo fazer isso. Por quê? Porque isso vai trazer realmente a presença de Deus. E nós não seremos espalhados, não seremos confundidos. O problema é que existe uma concorrência, é como uma rede de supermercado, é um engolindo o outro. Então, as igrejas, se elas começassem a se ver como aliadas no mundo todo, as igrejas evangélicas se vissem como aliadas para se vamos trabalhar a favor de um reino, só que é o reino de Jesus Cristo, nós estaríamos muito adiantados no processo. O problema é que, como estamos brigando, como existem bandeiras, as tribos, e cada um quer falar uma língua, nós estamos sendo espalhados, ficamos dispersos. E quem tem feito isso? O adversário. Ele pegou esse exemplo de Deus, ele pegou esse testemunho que Deus deu, ele viu que isso que Deus aplicou deu certo, e hoje ele faz isso com maestria dentro da igreja, dentro da família, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, dentro de todos os lugares. Ele estabelece uma divisão de línguas. Começamos cada um pensar de um jeito, cada um puxar para o lado, e daqui a pouco estamos totalmente espalhados. E coisas que eram para dar muito certo, sociedades que eram para dar certo não dão, empresas que eram para ir adiante não dão, igrejas, ministérios, famílias, porque o adversário consegue aplicar esse princípio que ele, por observação, aprendeu com o próprio Deus. Ele falou: opa, existe uma chave aí. Se eu estabelecer a confusão nas línguas, se eu colocar cada um para falar uma coisa, logo eles se irritam e eles se separam, porque não tem entendimento. Imagina um japonês, um alemão, um russo, um americano, um brasileiro, um sei lá, todo mundo no mesmo lugar, um não entende nada do que eu estou falando, o nível de irritação que chegou naquele lugar. Nós pensamos que, assim, a gente olha grosso modo e fala assim, só eles começaram a falar cada uma língua e aí cada aí fizeram um gesto, né? Tipo, ó, né? Não sei se você entendeu, mas joia, acabou por aqui, encerrou, estamos indo embora. Mas não foi isso, não. Houve uma briga, uma discussão, uma confusão, porque cada um começou ali a falar e houve uma irritação. Eu creio que saiu briga mesmo ali, tijolo voando para todo lado, porque começou um a sentar de um jeito, um fazer do outro, outro fazia o picho, outro fazia menos, outro fazia mais, outro punha mais. E aquela irritação, porque não é irritante quando você está dentro de um ambiente que cada um começa a falar alguma coisa e cada um no seu temperamento. O meu temperamento, ele é horroroso. O tal do colérico, ele começa a ouvir muitas vozes diferentes, eu fico doido. Então, eu preciso estar muito tratado. Por quê? Porque eu preciso estar pacificado em Deus para que eu consiga vencer e dominar o meu temperamento e ouvir a voz da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe, das ovelhas, do meu líder espiritual, de Deus, e fazer tudo isso convergir para o mesmo lugar. Fazer com que tudo isso me leve a construir uma torre, não para minha glória, não para que eu seja do destaque, mas eu quero construir algo grande porque eu quero alcançar a Cristo. Nós vamos fazer esse processo hoje, vamos alcançar a Cristo. Nós vamos desenvolver essa dependência de Deus em unidade, em descanso em Deus e falar, cara, a melhor coisa que eu tenho para fazer é falar a mesma língua. Quanto eu sofri na minha vida e estou sofrendo consequências até hoje por justamente não conversar a mesma língua da minha esposa. E daqui a pouco nós estávamos batendo um de frente para o outro e cada um para um lado, espalhava. Porque estava fácil para o adversário agir. Quantas coisas você tem perdido na tua casa porque está o pai para um lado, a mãe para o outro, o filho para o outro, outra filha para o outro. E tá. Agora, une isso tudo. Une as finanças, une os propósitos, une os objetivos. Nós vamos voar. Se a gente pegar a igreja lá, antiga, no primitivo, nós vamos ver que eles eram do quê? Tudo era de todo mundo, eles tinham uma unidade. E ninguém tinha falta de nada, todo mundo comia a mesma coisa, bebia a mesma coisa, todos moravam do mesmo jeito, todos desfrutavam. E por que isso acabou? Tenta hoje empregar a igreja desse modelo hoje. Nós não vamos conseguir nunca mais isso. Porque existe uma desconfiança já estabelecida nessa divisão. Hoje eu vou olhar e por que acontece? Eu ganho 2.000,
Aí vem um irmão que chega que ganha 4, o outro que ganha 1.000, o outro que ganha 8, e a gente começa, não, mas não é justo eu comer a mesma coisa que o de 1.000 come, mas não é justo, o 8 fala, mas não é justo, e fica essa. Aí uma mulher que lava melhor a roupa, a outra que não lava, a outra que lava a louça, a outra que não faz. Como é que mora junto? Como é que tem unidade? E vira um brigueiro. Tenta colocar 3, 4 núcleos de família no mesmo lugar por um mês para ver o que vai dar. Se não, crente, eu estou falando. Se não sair morte, é quase. Porque não tem. Um quer pagar uma coisa, outro quer. Porque dentro de casa já tem isso, só na família. Só na nossa casa, o adversário já consegue essa divisão. Esse dinheiro é meu, esse dinheiro é meu, isso aqui eu faço, isso aqui você não come, isso aqui você não pega, isso aqui você não pode, isso aqui você não vai. Já estamos divididos dentro de casa. Imagina com 4, 5 pessoas que você nunca viu na frente, irmãos em Cristo. Ah, meus irmãos, vamos morar tudo junto, vamos comer tudo junto, vamos ter aqui. Tem 4 carros na casa, cada um pega e sai. Sai morte, irmão. Sai briga, sai tudo que você pensar, porque não temos unidade. Não temos a presença de Cristo estabelecida em nós para entendermos. Há uma unidade e há um princípio de vitória na unidade. Há um princípio de vitória na obediência de falarmos todos a mesma língua e puxarmos para o mesmo lugar. Há uma assinatura de Deus nisso. Eu vejo quando Deus dá aqui o testemunho, eles vão alcançar o objetivo deles, é uma assinatura. Isso vai dar certo. Então, isso fica como princípio para mim. É como às vezes falar assim, cara, eu assino embaixo disso. Quando há unidade, há vitória. Quando há unidade, alcança o objetivo. Quando ouvem a voz e aplicam realmente de acordo com aquilo que eu estou falando, em unidade com em unidade com o Espírito, em unidade com o Filho, em unidade com a palavra, em unidade com os irmãos, em unidade com a igreja, vai embora, vai voar. Não é esse negócio de concordar com tudo. Ah, pastor, mas tem coisa. Não, beleza, vamos conversar, vamos sentar, mas falando a mesma língua. O problema é que nós não concordamos e já brigamos. Não concordamos e já dividimos. Não concordamos e já estamos influenciados muito mais pelo espírito do adversário do que pelo espírito de Deus. E já chegamos com aquele monte de pedra na mão. Esse salário aqui é meu, isso aqui foi eu que paguei, você não. Entendeu? E vai o desdobramento daquilo que você vê, às vezes, na sua casa, não. Mas talvez na casa do seu vizinho, como diz o apóstolo Edson. Na minha casa nunca aconteceu isso, mas na casa do vizinho, na casa do outro irmão, na outra igreja. Mas infelizmente acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece na minha igreja, acontece na sua igreja. Há uma divisão, porque as vozes estão ecoando cada uma para um lado. E nós estávamos com o som aqui esses dias testando coisa. É horrível. Aquele monte de negócio, e parece que o som bate na parede, bate de um lado e vem do outro, e outro fala. Aí a pessoa que está lá na mesa de som, minha esposa, quer falar comigo para ver o que eu tô... Mas eu não estou entendendo nada, o som está muito alto. Aí eu falo, mas eu também não estou entendendo, vira um rolo. Coloca um som meio alto, meio ruim, tenta falar 3, 4 pessoas ao mesmo tempo, que você vai entender bem o que aconteceu aqui. Vê se não vai dar vontade de tacar um tijolo na cabeça do outro. Porque é isso que acontece na divisão. É isso que você está aí dentro da sua casa, a ponto de tacar um negócio na cabeça do outro. Pegar uma panela e tacar na cabeça do marido. Por quê? Está dividido. E essa voz dividida traz irritação. Essa voz dividida, ela desanima. Porque a irritação, ela rouba o ânimo. Então, está todo mundo desanimado na igreja, está todo mundo desanimado em casa, está todo mundo desanimado na empresa, porque há um espírito de divisão, de confusão. Isso traz irritação e depois o ânimo. O desânimo, quer dizer, desculpa. Que a palavra de Deus fala assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados. É outro princípio. Aí dentro do nosso quadro, há essa divisão, há a irritação e depois o desânimo. Então tá todo mundo desanimado. Eu não sei por que, pastor, eu estou tão desanimado, porque você está irritado. E eu não sei porque eu estou irritado, porque tem divisão. Acerta a tua vida com você mesmo, primeiro, com Deus, com o Espírito Santo, com a voz de Deus, que você vai ver que vai passar a irritação, vai passar o desânimo, vai se estabelecer a paz, e você vai começar a ver as coisas que estavam em trevas hoje, que estão em trevas hoje, com uma luz diferente. O primeiro sinal, eu tenho crido nisso, o primeiro sinal de quando a gente se posiciona em unidade com Deus é a paz. É aquele negócio que você respira fundo e fala, cara, eu estou mais tranquilo agora. Estou em paz. Mas a gente olha ao redor, as circunstâncias estão praticamente as mesmas. Nada mudou, mas por dentro eu mudei. Eu já estou outra pessoa. Então, a unidade com Cristo, a unidade com a palavra, a unidade com o sangue, a unidade com o nome, a unidade com a presença, a unidade com a fé, ela faz com que a paz se estabeleça. Porque estamos falando a mesma língua, estamos construindo algo que está dando certo, que vai para cima, que vai buscar a presença.
aí a gente vai se aquietando e vem a paz. Quando vem a paz, os nossos olhos são abertos, porque sem a paz, com a irritação, com o desânimo, com o abatimento, com tudo isso dividido, a gente olha, está tudo escuro, está tudo meio que turvo, está tudo. Mas agora não, agora a gente tem paz e você olha e fala: não, estou vendo uma luz aqui, uma saída lá, uma outro tipo de perspectiva ali, e daqui a pouco as coisas começam a caminhar. Vamos ler uma palavra aqui que Paulo, instruindo a igreja também, fala a respeito dessa divisão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diga assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. A divisão anula a cruz de Cristo. Quando a gente começa a falar assim: eu sou do fulano, eu sou do ciclano, eu sou do apóstolo Éder, eu sou do apóstolo não sei quem, eu sou do pastor não sei do que lá, eu sou da bandeira tal, eu sou da igreja tal, eu sirvo a isso, eu acredito na libertação, acredito. Você começa a espalhar. A confusão começa a se estabelecer. São línguas diferentes. E nós, então, removemos a cruz de Cristo. Agora, Paulo está falando assim, viu? Esquece o negócio de Paulo, de Apolo, de Cefas. Todo mundo em Cristo. Eu, Apolo, Cefas, a igreja, todo mundo, Cristo. Aí nós vamos subir de novo. Agora nós vamos subir certo. Agora vamos construir a nossa torre da forma certa. É Cristo. E nós vamos voltar para casa. Nós vamos agora não ter o nosso nome destacado, mas nós destacamos o nome de Cristo e voltamos para casa. Destacamos a presença de Cristo e voltamos para casa. Paramos com esse negócio. Olha como fulano faz isso. Por que tinha essa divisão? Ah, porque Paulo prega não sei o quê, porque o outro faz, ora não sei de que jeito, o outro faz aquele milagre, o outro é da minha família, o outro é da minha casa, o outro eu vou com a cara, o outro eu não vou com a cara. Chega disso. Chega desse negócio, cansou. Vai com a cara, não vai com a cara. Às vezes a gente não vai com a cara. É complicado. Dentro da igreja, às vezes tem uma limitação. Eu estou me esforçando demais para me expor a certas coisas que eu não conseguia, porque justamente isso, muita divisão, muita coisinha, muito mimimi, não vou com a cara desse, não gosto da voz daquele, não gosto do olho do outro, não gosto da expressão facial do outro, outro porque é careca, outro porque tem muito cabelo, outro porque é hora de parar, é hora de unir, é hora de falar: vamos puxar todo mundo para o mesmo lado? Vamos falar todo mundo na mesma língua? Vamos aproveitar essa dica extraordinária do nosso Deus poderoso e que na unidade nós vamos arrebentar a boca do balão? Vamos entrar debaixo desse princípio? Vamos todo mundo ficar com Cristo e ir embora? Vamos todo mundo olhar para ele como João Batista, falou assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos seguir a ele, vamos embora, vamos voar. Os discípulos estavam do lado de João Batista. E Jesus passando, ele poderia ter ficado quietinho, que é o que as igrejas estão fazendo hoje. Elas ficam quietas, elas não apontam. Mas João Batista falou assim: ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos levantaram e seguiram. Ele falou: graças a Deus, missão cumprida. É isso que nós temos que fazer como igreja. Cristo, vai atrás, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não remova a cruz de Cristo por causa de divisão. Não remova a cruz de Cristo por causa de Paulo, Apolo, Cefas. Cristo, Jesus Cristo, só isso que nós precisamos. Unidade, falarmos a mesma língua, puxarmos para o mesmo lado. Encaminhe as pessoas para Jesus Cristo. Encaminhe as pessoas para a presença de Deus. E você também vá para essa presença, todo mundo junto, com Cristo. E nós vamos poder viver, então, a nobreza, a grandeza da unidade. E Deus vai olhar e falar assim: eles estão falando a mesma língua do meu filho, agora vai dar certo. Por que que nós temos lutado tanto contra tantas coisas e temos aprendido que os nossos grandes problemas estavam em nós mesmos? Quantas vezes nós olhamos e falamos assim: cara, não estou entendendo essa vida financeira, essa vida aqui, essa vida lá, por quê?
E nós temos aprendido agora com o apóstolo, com os ensinamentos, temos aprendido que o nosso problema, na maioria das vezes, é caráter. É justamente as decisões que nós tomamos, é os lugares espirituais que nós habitamos. E quando nós nos livramos das coisas que o Senhor fala para nós nos livrar, da ganância, da soberba, da arrogância, da lascívia, de todos os tipos de prostituição, de adultério, nós vamos voltar para o princípio. É uma coisa simples, mas que a gente não consegue fazer. Aplique o princípio, volte para a unidade, reduza a tua vida à obediência de Cristo. Aí nós vamos parar de remover a cruz e as coisas vão ter que dar certo. Pastor, eu estou desesperado, não sei mais o que eu faço para dar certo. Cristo. Coloca tudo nele, obedeça a ele, remova tudo que está te prendendo. Se não está conseguindo remover sozinho, recorra à autoridade. Fala, pastor, apóstolo, irmão, eu não sei quem te lidera, quem te mentoria, mas vai buscar ajuda. Fala, eu não estou conseguindo. Eu tenho um problema de caráter que quando eu olho aquela roupa na internet, eu fico louco, eu pego o cartão e passo. Eu estou endividado, estou no cheque especial, estou no parcelado, mas eu não aguento. Me ajuda. Eu sou um consumista. Eu sou desequilibrado emocionalmente, eu gasto. Eu tenho mania de remédio, eu tenho mania de compra, eu tenho mania de. Não sei que mania que você tem. Esse monte de mania de louco que a gente tem que precisa ser sarado. E aí nós vamos começar a entender que nós vamos acertando nosso caráter, voltamos para Cristo, aplicamos o princípio em unidade com a palavra, com os irmãos, com a igreja, com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e as coisas começam a fluir. E as coisas começam, mas é só isso, pastor? Eu achei que não é só isso. Mas tem que fazer o só isso. É um só isso, entre aspas, essa é a nossa grande guerra. Nós perdemos tudo isso na queda de Adão. Nós já viemos desprovidos de tudo que Adão tinha. Na sua grande maioria, Adão perdeu tudo. Por que tem pessoa que a gente vê e fala assim, cara, essa pessoa parece que só falta Jesus para estar no céu. Então, tá faltando tudo, né? Mas por que a gente fala isso? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa amigável, se dá bem com todo mundo, sempre quer ajudar, trabalha, é honesta, paga as contas em dia. Ela manifesta muito daquilo que vem de Deus. Falta ela aceitar Jesus, senão ela vai estar confiando nas suas obras. Mas porque ela foi menos contaminada com a queda do homem. Ela tem um nível de iniquidade que se manifesta dela num teor menor. Então ela consegue fluir em muito mais coisa. Lógico que ela tem pecado, tem problema como todo mundo. Mas às vezes tem gente que o nível, o teor de iniquidade, a porcentagem ficou muito grande. E nós precisamos ainda, além daquela que herdamos de Adão, o que vem sendo plantado aí, que foi plantado pelos nossos antepassados e que hoje está estourando tudo na nossa mão. Se pegar a minha vida, por exemplo, eu sou filho bastardo, eu sou primogênito, eu sou. Tem um monte de quadro de maldição hereditária. Então é um kit para ser vencido extraordinário. É uma história magnífica. Então tem toda a parte de maldição que meu avô já era filho bastardo. Então vem meu avô, meu pai e eu. Depois tem a parte do primogênito, que eu aprendi com o apóstolo José, que tem uma descarga maior, porque é o primeiro filho, cata mais. Então, eu sou esse cara. Aí depois tem a parte da. Eu também sou filho bastardo. Minha mãe engravidou fora do contexto de casamento. Então, muita coisa no mundo espiritual que fala contra as nossas vidas. E nós precisamos limpar isso. E mais a carga que nós herdamos naturalmente de Adão. Então, vem a carga de Adão e mais a carga dos homens que foram nos gerando, que veio, e aí chega em você. Agora o que tem que fazer? Pastor, sabe o que eu faço mesmo? Eu tenho uma raiva da minha mãe e do meu pai, dos meus avós, dos meus bisavós, e essa raiva chega a um nível de ódio profundo lá em Adão. Sabe como que você remove todo esse ódio de dentro de você? Entendendo que se você fosse a Eva e o Adão, você teria feito a mesma coisa que eles fizeram. Porque, na verdade, Adão e Eva estavam nos representando, eles estavam representando a raça humana. Qualquer casal que fosse fazer aquilo ia fazer a mesma coisa. Podia ser eu e a pastora Fátima, podia ser você e o seu esposo, você e a sua esposa. Iríamos fazer a mesma coisa, é uma representação, não é um caso isolado. Esse desgramado desse Adão e dessa Eva acabaram com a nossa vida. Você ia fazer a mesma coisa. Então, esquece negócio de raiva, de ódio dos seus antepassados. Vai orar, vai liberar perdão, vai pedir perdão pelos pecados dos seus pais. Eu passei por um momento, há uns 8 meses atrás, onde eu estava fazendo umas renúncias com a minha esposa, e eu tive uma experiência muito, muito interessante.
eu fiz 21 dias de pauta com oração, com jejum, com ceia. E no sexto ou no sétimo dia eu comecei a orar, eu estava orando num quarto, a minha esposa no quarto ao lado, e a oração simplesmente não ia. A oração não saía daquele 3x4 do meu quarto ali. Eu falei, meu Deus, estou no sexto dia, sétimo dia ainda, como que eu vou romper? Como que eu vou chegar no 21º dia? Como que eu vou? Eu não vou conseguir. E começou a vir à minha mente algo que falava assim, campo de resistência. E quando começou a vir isso, eu comecei a repreender que caia por terra todo o campo de resistência, tudo está resistindo. Aí, de repente, se levantou na minha frente um tablete muito grande, um retângulo de algo assim mole, igual aquela geleca. Ela não gruda, ela não fica pegajosa, mas ela é molenga. E eu pegava e forçava para passar naquilo, eu rompia uma, tinha outra. E lá no fundo eu vi um balde sendo jogado com um líquido que formavam aquelas tiras, né, de campo de resistência. Eu falei, meu Deus. E eu fui orando e estava cansando. Eu comecei a gritar, comecei a chorar e apresentando aquilo. Daqui a pouco me veio uma visão, um circo negro. Um negro que eu nunca vi em lugar nenhum, aquele nível de preto. E eu entrei assim, falei, meu Deus, o que é isso? Me mostra. Eu não sou muito de ter visão, não sou muito dessas coisas, eu sou mais tranquilão. Não sei se isso é tranquilo, mas assim, não é muito da minha alçada esse negócio. Mas aquele dia, aprove ao Senhor me dar essa visão. E eu vi então aquele circo muito negro, e eu comecei a gritar: Pai, me mostra! Eu não estou entendendo, eu só estou vendo. E comecei, um desespero. Aqui na minha casa, com certeza, umas 10, 15 casas para baixo, para cima do lado, não sei nem como chamar a polícia, parecia que eu estava louco. Porque estava desesperador, eu precisava romper aquilo. Eu precisava romper aquele campo de resistência. E eu comecei, então, eu fui indo cada vez mais para o lado na visão do circo, cada vez mais para o lado do circo, até que eu chego na porta do circo, na entrada, e eu entro. Quando eu entro, o negro de fora era o mesmo negro de dentro, só que eu comecei a ouvir um movimento, como se alguma máquina, alguma coisa estivesse funcionando. E eu continuei gritando, falei, pai, eu estou ouvindo, mas não estou vendo nada, me mostra. E orando, e chorando, e gritando. Nessa hora eu já estava ajoelhado no meu sofá ali, nesse quarto, e aí, daqui a pouco, se levanta o meu avô, José Monteiro. Eu olho só ele, eu vejo só ele, e ele deitado, como uma engrenagem, ele cheio de dente de engrenagem, e funcionava uma grande máquina, e ele fazia parte, ele era uma peça dessa engrenagem. Então eu comecei a orar, repreender, e ele é arrancado, ele levanta e ele some. E fica tudo escuro de novo, e eu escuto que aquela máquina está funcionando, aquele negócio está fazendo algo, está produzindo algo. E eu continuo orando, repreendendo, continuo algo repreendendo. Daqui a pouco aparece a minha mãe, deitada, fazendo parte também dali, com aquelas engrenagens. Eu comecei a orar, repreender, e a minha mãe foi levantada e saiu daquele lugar. Mas a máquina não parava, e eu continuei orando, orando, orando. Daqui a pouco eu vejo meu pai, não deitado como uma engrenagem, mas em pé, no meio daquele circo negro. Ele está em pé e ele está regendo tudo aquilo. Ele está como um maestro, regendo toda aquela engrenagem para fazer aquilo funcionar. E eu fui repreendendo, 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 até que meu pai também some, e eu fui levado no canto desse circo, e lá no canto tinha uma boca, como se aquele negócio de garapa, de caldo de cana, que é um inox assim, que a cana moe e cai o caldo lá no caldeirão e tal. Ali saía aquela gosma que eu via no começo, lá no balde, formando. Estava sendo formado dentro do meu geracional campos de resistências para que eu não avançasse. E Deus então me fez parar aquilo. E conforme meu pai, ali eu repreendi aquele espírito, aquele tipo de manifestação, e foi arrancado ali então o geracional do meu avô, da minha mãe, do meu pai, os geracionais diretos com a minha vida. Aquela engrenagem para de funcionar, e aí cai aquele restinho daquela gosma no balde. Eu olho no balde, tem um fundinho assim, e aquela visão acaba, e aquela presença, aquele campo de resistência é dissipado. Por que eu estou contando essa experiência para você? Para você ser edificado com isso e, ao mesmo tempo, incentivado. Vai buscar a Deus. Vai orar ao Senhor, vai saber o que está acontecendo na tua vida, quais são os campos de resistência, da onde veio isso. Ao invés de ficar perdendo tempo murmurando do pai, da mãe, de Adão, da igreja, vai buscar a Deus. Vai falar, Senhor, aonde eu estou preso, o que está me segurando, o que estão produzindo contra a minha vida. Essa visão não vai ter nada a ver com a sua vida. Deus vai te dar outra coisa, vai falar uma coisa totalmente diferente com você, mas eu estou dando o meu testemunho e falando o que aconteceu comigo para entender que existia algo produzindo
Um campo de resistência contra a minha vida que precisou parar para eu poder romper. E aí eu rompi naquele sexto ou sétimo dia, não sei, e nós acabamos, graças a Deus, e fomos até o final daquelas renúncias, orações e pautas, até o 20º, no primeiro dia. E encerramos aquele propósito. Mas provavelmente, se Deus não me desse essa visão, não me desse essa graça, de eu entender o mundo espiritual, se eu desistisse por ali, eu iria ser paralisado naquele dia. Então nós estamos sendo muitas vezes paralisados porque nos falta a ousadia de falar: Senhor, fala comigo, Pai, se desespere. Grite, peça ao Pai, fala: eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso sair desse lugar, eu preciso romper com essa atmosfera, eu não estou aguentando mais isso, eu preciso ter uma unidade. Então ali existia uma unidade para o mal, engrenagens. O poder da unidade. Satanás usando ali as coisas do meu avô, as coisas da minha mãe, a regência do meu pai, para criar um campo de unidade contra a minha vida, contra a minha casa, e isso aí foi arrancado no reino espiritual. Então existe uma arquitetura de Satanás que ele faz um esquema que algo está trabalhando contra você. E não adianta, o que adiantava? Falar assim, o que minha mãe será que fez para gerar aquilo? Será que meu pai fez? Será que meu avô fez? Será que Adão fez? Não interessa. Agora o que interessa é que nós vamos tirar isso, vamos fazer essa engrenagem parar e vamos avançar. Livre da murmuração, livre da independência de Deus, livre da divisão e unidade com Cristo. Esquece Paulo, esquece Cefas, esquece Apolo, esquece esse negócio, Cristo. E fazer aplicado nas nossas vidas essa dica maravilhosa que o Senhor nos deu. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê graça. Domingo, Santa Ceia, às 19 horas, prepara a sua Santa Ceia, chame alguém, um parente, um amigo, ou envie o link para essa pessoa, fala: eu vou te enviar um link para você assistir o culto ao vivo. Ganhe almas para Jesus, mesmo no virtual, isso é possível. Amém? Que se você tiver o seu dízimo, a sua oferta, você envia para o ministério, em nome de Jesus. Se você não tiver o seu dízimo, a sua oferta, olha ao Senhor, fala: Senhor, eu tenho o desejo de dizimar e de ofertar. Há um desejo na minha vida, mas hoje eu não tenho esse recurso, mas eu quero. E Deus então vai criar uma circunstância para você. Porque de repente, talvez você realmente tenha a disponibilidade. Deus está recebendo a semente sua da disposição, da disponibilidade. E daqui a pouco isso vai se tornar em dinheiro, onde você vai poder pegar essa semente e plantar. Então fique em paz, descanse no Senhor. Se você não tem o dinheiro hoje, tenha a disponibilidade e ore para que isso aconteça na tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, deixa eu me preparar aqui para depois encerrar. Glória a Deus. Vamos orar então? Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, te louvar por essa palavra, e que nós entremos nesse campo de unidade, Pai, aonde chaves irão girar e nós vamos avançar e conquistar aquilo que está disponível para nós no reino do Espírito. Nos tira de toda a casa de divisão, de contenda, de irritação, de murmuração, de incredulidade, e nos estabelece num lugar de descanso, de sossego, de paz, aonde verdadeiramente a unidade com o teu nome, com o teu sangue, com o teu projeto, fará com que nós subamos, fará com que nós estejamos desfrutando das realidades do céu. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, pela tua misericórdia. Guarda cada vida que está assistindo agora, que vai assistir depois, cobre-os com o teu sangue. E que verdadeiramente o teu amor se manifeste a favor de cada casa, cada família, cada ministério, cada irmão, cada obreiro, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade mental, física, na alma, eu repreendo em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, de confusão mental, te repreendo agora em nome de Jesus. Que as mentes estejam aquietadas em Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Shalom.